falar um pouco hoje o que é a vida, né? Nós seres humanos, que temos vidas, somos seres biológicos, racionais. É uma característica que distingue entidades físicas que têm processos biológicos como o processo de sinalização celular e autossuficiência. Daquelas que não têm, sejam porque tais funções cessaram ou morreram, ou porque nunca tiveram tais funções e são classificadas como inanimadas. Existem várias formas de vida, como plantas, animais, fungos, protistas, árqueas e bactérias. A biologia é a ciência que estuda a vida e atualmente não há consenso quanto à definição de vida. Uma definição popular que é os organismos são sistemas abertos que mantêm a homeostase. São compostos de células, têm um ciclo de vida, sofrem metabolismo, pode crescer, se adaptar ao ambiente, responder a estímulos, reproduzir e evoluir. Outras definições às vezes incluem formas de vidas não celulares, como vírus e viroides. A biogênese é um processo natural da vida que surge da matéria não viva, como compostos orgânicos simples. A hipótese científica predominante é a transição de entidades não vivas para vivas, e não foi um evento único, mas um processo gradual e complexidade crescente. A vida na Terra apareceu pela primeira vez há 4,280 milhões de anos, logo após a formação do oceano. Há 4,410 milhões de anos, não muito menos, a formação da Terra. Há mais 4,540 milhões de anos. As primeiras formas de vida conhecidas são microfrost, de bactérias. A vida na Terra é provavelmente descendente de um mundo de RNA, embora a vida baseada em RNA possa não ter sido a primeira vida a existir. O clássico experimento de Miller e Warren, em 1952, pesquisas semelhantes demonstraram que a maioria dos aminoácidos e dos componentes químicos das proteínas usadas em todos os organismos vivos podem ser sintetizados a partir de compostos inorgânicos, sob condições semelhantes àquelas encontradas na Terra primitiva. Moléculas orgânicas complexas ocorrem no sistema solar e no espaço interestelar. Elas podem ser fornecidas matéria-prima para o desenvolvimento da vida na Terra. Desde os primórdios, a vida na Terra mudou seu ambiente em uma escala de tempo geológica, mas também se adaptou para sobreviver à maioria dos ecossistemas e condições. Alguns micro-organismos, chamados esteromorfilos, propuseram ambientes físicos ou geologicamente extremos. São prejudiciais à maioria das outras formas de vida na Terra. A célula é considerada a unidade estrutural e funcional da vida. Existem dois tipos de células, procariotas e eucariotas, ambas constituindo um citoplasma fechado por uma membrana, contendo muitas biomoléculas, como proteínas e ácidos nucleicos. As células se reproduzem por meio de um processo de divisão celular, na qual a célula-mãe se divide em duas ou mais células filhas. Então, o ser humano faz parte das vidas, desse ciclo da vida. Então, a vida é muito mais do que o sistema biológico, como diz a biologia, é emocional, é comportamental, é espiritual, é social, é cultural. Então, a vida do ser humano, que é um animal racional, que ele próprio sabe como se entender e raciocinar o que ele pode fazer ou não na sociedade. Então a vida é isso. A vida é muito mais do que você querer só possuir bens ou adquirir bens. A vida também é ajudar, contribuir, adquirir solidariedade com a vida, né? Como agora a gente aconteceu no Rio Grande do Sul, as inundações, vidas se perderam e vidas são importantes para o ser humano, né? E é um desastre natural, mas que a solidariedade humana mostrou que a gente pode melhorar muita coisa na vida, né? E entender a vida de forma que a vida é passageira, mas que a gente pode melhorar condições de o ser humano viver melhor, ter uma vida melhor, né? E conviver em harmonia com o ambiente e não em desarmonia. Esse desastre acontece porque é uma desarmonia entre o ser humano e a natureza. Então a vida é muito mais do que isso. Então a saúde mental também dessas pessoas que agora na tragédia, né, do Rio Grande do Sul, perderam vidas e perderam bens também e perderam tudo às vezes.
a saúde emocional deles vai ficar abalada. E como lidar com esse acidente, né? Eles precisam de um apoio psicológico, né? Ou psicanalítico, ou psiquiátrico, para ajudar eles a entender que ocorreu esse trauma, né, emocional, esse luto, mas que isso vai passar e que precisa ter paciência e entender que tudo na vida tem seu tempo. Inclusive o trauma precisa de uma diluição, né? Entender o que ocorreu esse desastre e por que ocorreu com ele, né? Entender isso. A tragédia é exatamente isso. Você entender o que ocasionou a tragédia e como eu posso me sair dela, né? E não ficar só preso nessa tragédia, pensando no que eu perdi. Claro que perdeu, mas a gente não pode ficar preso no luto, como diz Freud. A gente precisa superar esse luto, né? E esse luto de perder tudo.